construção do território brasileiro. Segundo Milton Santos e Maria Laura Silveira, a partir da segunda metade do século XIX, a produção e depois o território se mecanizam mediante a instalação de usinas açucareiras e, mais tarde, da navegação a vapor e das estradas de ferro. As técnicas da máquina circunscritas à produção sucedem às técnicas da máquina incluídas no território. Graças à propaganda, à industrialização, ao crédito e à urbanização, amplia-se o consumo ao mesmo tempo em que há uma transformação mais rápida de valores de uso em valores de troca, acelerada pela especialização territorial da produção, pelo novo patamar de urbanização e pela valorização da terra. É uma fase de nova integração, mas com especialização geográfica da produção material e imaterial. Por outro lado, o geógrafo Rui Moreira defende a ideia de que é o conflito de forças sociais que gerará a estruturação do território brasileiro. Apontamos que as duas visões, apesar de opostas, são importantes para o entendimento da configuração do território nacional. Até 1930, o Brasil era um país por excelência agrário exportador, com as seguintes características: a base da economia para a exportação de produtos agrícolas, principalmente o café, a maior parte da população residia no campo, a divisão territorial apresentava-se na forma de ilhas econômicas, sem a presença de uma articulação entre as regiões. Após 1930, com o governo Getúlio Vargas, inicia-se uma política nacionalista, defesa dos interesses nacionais, com o intento de transformar o Brasil num país industrial moderno. Dentro dessa política nacionalista, destaca-se a política siderúrgica e industrial, estatal e nacional, na qual o complexo Companhia Siderúrgica Nacional, Volta Redonda, é a expressão desse nacionalismo de base ampla, estadista, trabalhista e populista, com que se equaciona a política industrial do Brasil moderno a partir da política do aço. Nesse contexto, nada melhor do que tornar uma área decadente com sua economia baseada na cafeicultura, país agrário exportador, em um exemplo modelo do país industrial moderno. Inserido nesse contexto da política nacionalista, para se alcançar os objetivos de um desenvolvimento industrial acelerado e o mais autossustentado possível, política adotada pelo governo de Vargas, o Estado priorizou suas políticas estatais e seus investimentos em programas maciços de infraestrutura, energia e transportes. Entre eles, destacam-se o projeto Usiminas, a criação de Petrobras e Eletrobras e a Companhia Nacional de Álcalis. Reflexos de nosso modelo de desenvolvimento econômico, concentração econômica e de infraestrutura na região concentrada Sul e Sudeste. Segundo a economista Tânia Bacelar Araújo, o Brasil ousou concentrar cerca de 80% do valor da transformação industrial numa única região, o Sudeste, e quase 45% da indústria foi instalada na atual região metropolitana de São Paulo. Um padrão de concentração econômica desse porte, registrado em 1970, dificilmente é encontrado no mundo. No governo de Juscelino Kubitschek, o programa de metas praticamente alterou toda a estrutura econômica do país em apenas 4 anos, voltado principalmente para os setores de ponta de indústria industrial, nem por isso deixou de afetar todo o conjunto produtivo do país, desde os setores básicos, passando por transportes e energia, até a estrutura territorial como um todo. No setor de transportes, privilegiou-se as rodovias, essencialmente as de escala nacional, com o intuito de auxiliar na integração territorial do país. Foram construídos 14.960 quilômetros de rodovias e pavimentados 6.202 quilômetros. Através de eixos rodoviários de penetração, como Belém, Brasília, Acre-Brasília,
Fortaleza, Brasília, Belo Horizonte, Brasília, Goiânia, Brasília, assentaram-se as bases para a integração Norte-Sul, intuito nacional perseguido desde a época do Império. A construção de Brasília seria a metassíntese, o símbolo de que o governo estaria de fato efetivando as tarefas implícitas nos 50 anos em 5, responsáveis pela construção de um novo país. Essa meta demonstrava a prioridade dada à indústria automobilística e ao transporte rodoviário como eixos do desenvolvimento nacional. As políticas territoriais do período de 1964 a 1979 estão inseridas no contexto do projeto geopolítico para a modernidade da ditadura militar de 1964 a 1985. O período de 1968 a 1979, dividido em milagre econômico e marcha forçada, compreende uma fase em que o Estado autoritário procurou sustentar índices elevados de investimentos, às custas basicamente do endividamento externo, cuja expressão está nos primeiros e segundos planos nacionais do desenvolvimento, que, por meio da participação massiva do investimento estatal e da elevada abertura para o exterior, procuraram impor um projeto territorial baseado no ideal da integração do Brasil Potência. Por sua vez, o projeto Brasil Potência clamava por acelerar o crescimento econômico a todo custo, calçado no endividamento externo e na compreensão salarial. Ademais, temos a definição da integração nacional como meta da gestão do território. Os principais intuitos da integração eram abri-la como fronteira econômica e fechá-la como fronteira social, integração produtiva das regiões periféricas ao núcleo dinâmico, exemplos, polos petroquímicos de Camaçari, na Bahia, e Triunfo, Rio Grande do Sul. Início do processo de integração com as economias do Cone Sul, Uruguai e Paraguai, através da construção da hidrelétrica de Itaipu sob a hegemonia do Brasil. Esse modelo autoritário de crescimento econômico colocou a construção do Estado na frente da construção da nação. A crise nesse modelo enfraqueceu a capacidade do Estado em planejar democraticamente o desenvolvimento socioespacial. Com o início da redemocratização, 1985 em diante, governo de Sarney, inicia-se no país o processo das privatizações de empresas estatais inseridas na ótica do neoliberalismo. No governo de Collor, de 1990 a 92, dando continuidade à política neoliberal, intensificam-se as privatizações. O auge desta política se estabelece no governo de Fernando Henrique Cardoso, caracterizado por arroxo salarial, aumento da pobreza, maior desigualdade social, reação da massa popular, movimento dos trabalhadores rurais sem terra, elevado crescimento dos partidos dos trabalhadores e de outros partidos de esquerda nas últimas eleições, pressão para a realização das reformas de previdência, tributária, do judiciário, trabalhista e sindical e do ensino superior. Era Lula, 2003-2010. Avanços e retrocessos. Concordamos com Tânia Bacelar Araújo quando ela afirma que a era Lula interrompeu o padrão de crescimento que vigorou durante o século XX. Quanto mais a renda aumentava, mais se concentrava. Destacamos nesse contexto ampliação da renda dos estratos que vivem com a menor renda, expansão expressiva de políticas públicas de transferência de renda e aumento considerável do salário mínimo. Devemos ressaltar o efeito distinto do programa Bolsa Família quando avaliado em termos regionais. O Nordeste, por aglutinar mais da metade da população mais pobre do país, recebe 55% dos recursos desse programa. Na região, a pobreza rural se concentra em pequenos municípios, principalmente os do sertão nordestino. Para Tânia, nesses municípios é interessante observar que, como as bases produtivas locais são muito modestas,
o novo e sistemático fluxo de renda não só dá cobertura social aos beneficiados diretos, como dinamiza lojas, farmácias, padarias, feiras livres. Gera, assim, nesses pequenos municípios, um impacto econômico no movimento virtuoso que os estimula a crescer. Tal resultado não é identificado na região Sudeste. Por outro lado, o cientista César Benjamin aponta 5 questões nas quais, segundo ele, não houve progressos durante a era Lula. As políticas governamentais priorizavam a difusão de bens de consumo individual, como eletrodomésticos e automóveis, em detrimento dos equipamentos de uso coletivo, como saúde, educação, saneamento, transporte de massas e segurança. O câmbio desalinhado e outros fatores geravam vestígios de uma desindustrialização prematura desvinculada do aumento de renda per capita. Posicionamento internacional do Brasil retrocedia com a reprimarização da pauta de exportações. A apropriação de empregos continuava aglutinada em atividades de pequena remuneração e baixa qualificação. Os novos postos de trabalho se aglutinavam na construção civil e no setor de serviços não ligados à produção, motoboys, vigilantes e balconistas. Renunciaram à infraestrutura econômica com desgoverno na área de combustíveis líquidos, aumento de problemas na malha rodoviária, desorganização no setor elétrico, dentre outros questionamentos. César Benjamin afirma que, ao optarem pelos caminhos mais fáceis, os governos do PT, em vez de abrirem um ciclo longo de desenvolvimento para o país, como desejávamos, aproveitaram a bonança internacional para criar uma bolha de consumo que está chegando ao fim, pois doravante não contaremos mais com o bônus que o mundo nos deu nos últimos anos. A China desacelera seu crescimento e diversifica seus fornecedores, enquanto os Estados Unidos anunciam o fim da política monetária frouxa que nos trazia dinheiro barato. Nosso saldo comercial, construído com produtos primários, desaba, enquanto o déficit em serviços e rendas continua em expansão como um dos subprodutos da gigantesca desnacionalização da economia. Com o desequilíbrio externo, o Banco Central reinicia um novo ciclo de alta nos juros, o que conspira contra o crescimento, já medíocre, que agrava o quadro fiscal. Haverá inevitavelmente ajustes para baixo na renda e no emprego, num contexto em que o endividamento das famílias se tornou muito alto. Ressaltamos que a desindustrialização continua avançando, resultando numa participação da indústria na economia nacional abaixo dos índices nos anos 1940. Ademais, observamos que a nova classe média, criada pelos marqueteiros, continua sem progressos significativos nas áreas de saúde, educação, saneamento básico, transporte e segurança. Também colocamos como desafio para o futuro de nosso país a integração sul-americana. O empenho saudável de aproximar o Brasil dos seus vizinhos tem inserido no bloco de investimentos em infraestrutura econômica uma de suas primazias. No mapa desses investimentos, planejados pela Iniciativa de Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana, fica clara, por exemplo, a inexistência de investimentos no Nordeste. Portanto, a dimensão territorial do desenvolvimento socioespacial continua sendo um desafio nacional. A arquiteta e urbanista Hermínia Maricato afirma que há luta de classes na cidade. Ou se remunera os capitais, ou se investe na reprodução do trabalhador, saúde, educação, transporte, moradia, saneamento. O problema não se resolve com a distribuição de renda ou do salário, porque mais salário não compra o transporte coletivo, não compra uma boa localização na cidade, porque isso fica mais caro. Aumento salarial é absorvido pelo custo da cidade, e isso só se resolve com políticas públicas. Reconheço que houve distribuição de renda para comprar carros, motos, eletrodomésticos, uma televisão melhor. Não condeno isso, pois uma máquina de lavar roupa, uma geladeira é importante.
Mas ninguém vive só dentro de casa, vive na cidade. As políticas territoriais transformaram profundamente a sociedade. O Estado e o território contribuindo para as mudanças ao nível da formação e da estrutura do território nacional. Dentre elas, destacamos a construção da unidade nacional e da integração nacional, a modernização conservadora, o enxugamento do Estado associado à competitividade do território e o desmantelamento das conquistas sociais. Concluindo, os debates e projetos das futuras políticas territoriais brasileiras só poderão ser feitos conjuntamente entre governo, nos seus diferentes níveis, e sociedade civil, por meio de suas entidades. Para tanto, precisamos da confecção de um forte pacto federativo que leve à construção de um novo projeto nacional no qual se privilegie dessa vez o povo brasileiro, isto é, a construção da nação brasileira. Assim, estaremos melhor preparados para as próximas décadas do século XXI.